Invadi sua casa e destruí tudo! Gritou minha nora no telefone, a voz dela tremendo de raiva. Quebrei seus pratos, joguei suas plantas no chão, rasguei suas cortinas. Você vai pagar por tudo que me fez passar. Eu segurei o telefone com mais força, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Aos 67 anos, já tinha aprendido que às vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras. Pronto, Patrícia? Perguntei, minha voz firme como uma rocha. Terminou? O silêncio do outro lado durou apenas 3 segundos antes dela explodir novamente. Como assim terminei? Você não entendeu? Eu destruí sua casa. Foi então que eu sorri. Um sorriso pequeno, mas carregado de uma justiça que ela jamais imaginaria. Que interessante, minha filha. Porque eu não moro mais lá há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o ar-condicionado do meu apartamento novo funcionando baixinho ao fundo. Patrícia havia acabado de destruir a própria casa, e essa foi apenas a primeira de muitas surpresas que eu havia preparado para ela. Deixe-me voltar um pouco no tempo para você entender como chegamos até aqui. Meu nome é Helena, tenho 67 anos, e durante os últimos 15 anos vivi numa casa que construí com muito suor no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Uma casa simples, mas minha, com um quintal pequeno cheio de violetas e um pé de jabuticaba que eu mesma plantei quando me aposentei da escola onde trabalhei como diretora por 30 anos. Quando meu filho Rodrigo se casou com Patrícia, há 5 anos, eu ofereci a casa para eles morarem. Na época, eles estavam começando a vida, ele trabalhando como engenheiro em uma construtora pequena, ela como esteticista em um salão na Vila Olímpia. A casa era grande demais para mim sozinha, e eu achei que seria bom ter família por perto. Como eu estava errada. Patrícia chegou na minha casa como um furacão disfarçado de brisa. No primeiro mês, ela reorganizou minha cozinha. Minhas panelas de alumínio, que me acompanhavam há décadas, foram parar no armário mais alto. Elas não combinam com o ambiente, sogra. Comprei umas de inox que são muito mais bonitas. No segundo mês, minhas plantas começaram a atrapalhar. O vaso de samambaia da sala juntava muita poeira. Os temperos que eu cultivava na janela da cozinha fediam. As violetas do quintal atraíam mosquito. No terceiro mês, eu virei hóspede na minha própria casa. Sogra, você não acha melhor jantar mais cedo? A gente gosta de assistir nossa série às 8. Dizia Patrícia com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Era o mesmo sorriso que ela usava quando meu filho não estava por perto. Rodrigo, coitado, trabalhava tanto que mal via o que estava acontecendo debaixo do próprio nariz. Quando eu tentava conversar com ele, Patrícia sempre aparecia. Mãe, você está exagerando. A Paty só quer que a gente se sinta em casa. Mas filho, é a minha casa. Nossa casa, mãe. Nossa. Foi aí que eu comecei a entender. Para Patrícia, eu era um obstáculo. Um móvel velho que atrapalhava a decoração da vida perfeita que ela queria construir. A gota d'água veio numa quinta-feira chuvosa de março. Eu estava na cozinha preparando meu café da manhã quando ouvi Patrícia ao telefone com uma amiga. Não aguento mais essa velha aqui dentro. Ela sussurrava, achando que eu não podia ouvir. Fica fiscalizando tudo que eu faço, resmungando pelos cantos, e o Rodrigo não tem coragem de falar nada para ela. Pausou, ouvindo a amiga. Claro que não posso expulsar ela, é a casa dela. Mas uma hora ela vai cansar dessa situação. Velhos gostam de sossego, né? Uma hora ela vai querer sair. Nesse momento, algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva. Foi clareza. Patrícia estava certa em uma coisa. Eu ia querer sair, mas não da forma que ela imaginava. Naquela mesma tarde, liguei para minha prima Conceição, que trabalhava com imóveis na região da Vila Mariana. Conceição, preciso de um apartamento. Pequeno, mas em um prédio bom. Coisa de 2 quartos, uma sala. Você tem alguma coisa? Helena, que história é essa? Você não mora na sua casa na Vila Madalena? Moro, mas não por muito tempo. Conceição conhecia minha família há décadas. Ela sabia que quando eu tomava uma decisão, era melhor não questionar muito. Tenho um apartamento lindo na Vila Mariana. Prédio novo, portaria 24 horas, segundo andar, vista para uma pracinha. O proprietário quer vender, mas aceita aluguel por um tempo. Quero ver amanhã. O apartamento era perfeito. 50 metros quadrados de liberdade. Uma sala pequena, mas aconchegante. Um quarto que caberia minha cama de casal e meu guarda-roupa. Uma cozinha americana funcional e uma sacada que dava para uma pracinha onde idosos jogavam dominó todas as tardes.
Fechei o negócio na mesma semana, mas eu não disse nada para Rodrigo ou Patrícia. Ainda não. Durante os 2 meses seguintes, comecei a executar meu plano silenciosamente. Primeiro, contratei uma empresa de mudanças discreta. Segundo, abri uma conta em outro banco. Terceiro, comecei a transferir minhas coisas mais valiosas para um self-storage. As joias que minha mãe me deixou foram embora numa terça-feira quando Patrícia estava no salão. Os documentos importantes, numa quinta quando ela foi ao dentista. Minhas panelas de alumínio, minha máquina de costura Singer dos anos 70, os álbuns de fotografia da família, tudo foi saindo aos poucos. Patrícia nem notou. Para ela, eu era tão invisível que minha ausência gradual passou despercebida. O mais difícil foi com as plantas. Cada vaso que eu tirava do quintal era um pedaço do meu coração que se despedia. Mas minha prima Conceição tinha um quintal grande, e ela prometeu cuidar de tudo até eu me estabelecer no apartamento novo. As violetas vão ficar lindas aqui, Helena. E quando você quiser, pode vir visitá-las. Em junho, 6 meses antes da ligação furiosa de Patrícia, eu me mudei oficialmente. Saí de casa numa manhã de segunda-feira, quando os dois estavam trabalhando. Deixei um bilhete simples na mesa da cozinha. Rodrigo, filho querido, decidi que era hora de ter meu próprio espaço novamente. A casa é de vocês agora. Cuidem bem dela. Não se preocupem comigo, estou muito bem. Te amo. Mãe. Deixei as chaves em cima do bilhete e fechei a porta pela última vez. Durante 6 meses, vivi a melhor fase da minha vida em décadas. Acordava quando queria. Tomava meu café na sacada ouvindo os passarinhos da pracinha. Cozinhava apenas para mim. Assistia aos meus programas de televisão sem ninguém reclamando. Rodrigo me ligou no primeiro dia, desesperado. Mãe, por que você foi embora assim? Onde você está? Estou bem, filho. Só precisava do meu espaço. Mas, mãe, você pode voltar quando quiser. A casa é sua. Eu sei, Rodrigo. Mas agora ela é de vocês. Ele insistiu em me visitar, mas eu sempre dava uma desculpa. Não estava pronta ainda. Precisava que eles entendessem que minha saída era definitiva, não um birra passageira. Patrícia, claro, não ligou nenhuma vez. Durante esses 6 meses, eu me reconectei comigo mesma. Voltei a pintar quadros, algo que não fazia desde a juventude. Me inscrevi numa aula de dança de salão para a 3ª idade. Fiz amizade com os vizinhos do prédio, pessoas educadas que respeitavam meu espaço, mas sempre tinham uma palavra gentil. Descobri que aos 67 anos, eu ainda podia ter uma vida plena e independente. Mas Patrícia, aparentemente, não estava satisfeita com minha ausência. Pelo contrário, a primeira pista de que algo estava errado veio através da dona Eunice, minha vizinha de décadas na Vila Madalena, que me ligou numa tarde de dezembro. Helena, querida, tenho que te contar uma coisa. Essa nora sua está espalhando umas histórias estranhas sobre você. E que tipo de histórias, Eunice? Ela está dizendo para todo mundo que você a expulsou de casa, que você voltou atrás na palavra e exigiu que eles saíssem. Está fazendo um escândalo, dizendo que você é uma pessoa ruim, que não tem coração. Senti meu estômago revirar. Era típico de Patrícia transformar a situação a favor dela. E o Rodrigo? Ele está falando isso também? Não. O menino parece confuso, mas ela não dá espaço para ele falar. Está assumindo toda a conversa. Sabe como é? Sabia sim. Conhecia muito bem. Eunice, se alguém perguntar, você pode dizer que eu saí por vontade própria, que eu deixei a casa para eles e estou muito feliz no meu apartamento novo. Claro, querida, mas você deveria conversar com seu filho. Essa menina está causando confusão. Eu sabia que Eunice estava certa, mas algo me dizia para esperar. Patrícia estava cavando a própria cova, e eu precisava deixar ela terminar o trabalho. A segunda pista veio através do meu vizinho Miguel, que morava na casa ao lado da que foi minha por 15 anos. Dona Helena, a senhora está sabendo que a casa está para venda? Quase derrubei o telefone. Como assim, Miguel? Tem uma placa da imobiliária na frente desde semana passada. Pensei que a senhora soubesse. Meu sangue gelou. A casa estava no meu nome. Como eles podiam estar vendendo? Miguel, você pode me fazer um favor? Pode anotar o nome da imobiliária e me mandar uma foto da placa? Claro, dona Helena. 15 minutos depois, eu estava olhando para a foto no meu celular. Uma placa grande, azul e branca. Vende-se. Imobiliária Santos em Associados. Liguei imediatamente para a imobiliária. Alô, vocês têm uma casa à venda na Vila Madalena, na rua? Sim, senhora.
Uma propriedade linda. 3 quartos, quintal, ótima localização. Quem está vendendo? Os proprietários, Sr. Rodrigo e Sra. Patrícia. Desliguei o telefone antes do corretor terminar a frase. Eles estavam tentando vender minha casa. A casa que ainda estava no meu nome. A casa que eu havia deixado para eles morarem, não para venderem. Foi nesse momento que eu entendi que Patrícia não havia apenas me expulsado emocionalmente da minha própria casa. Ela estava tentando me roubar. E foi nesse momento que eu decidi que o jogo havia mudado completamente. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado. Dr. Maurício, preciso da sua ajuda. Tenho uma situação delicada. Expliquei tudo. A mudança, a placa de venda, o fato de que a casa ainda estava no meu nome. Dona Helena, a senhora tem todos os direitos. A casa é sua. Eles não podem vendê-la sem a sua autorização. Eu sei, doutor, mas eu quero fazer isso direito. Quero que eles entendam exatamente o que estão tentando fazer. O que a senhora tem em mente? Foi aí que eu expliquei meu plano. Um plano que levaria a Patrícia a cometer o erro mais estúpido da vida dela. E hoje, 3 semanas depois daquela conversa com o Dr. Maurício, o plano funcionou perfeitamente. Patrícia acabara de me ligar gritando que havia destruído minha casa. Só que ela havia destruído a própria casa. E agora, ela ia descobrir o que acontece quando alguém tenta me enganar. A ligação ainda estava no viva voz, quando eu ouvi Rodrigo chegando em casa ao fundo. Pati, que barulho é esse? Por que tem vidro no chão? Por que a cortina está... O que você fez? A voz do meu filho estava desesperada. Eu pensei... Sua mãe... Você destruiu nossa casa? Era a primeira vez em 5 anos que eu ouvia meu filho gritar com Patrícia. E era apenas o começo. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e nos deixe saber de onde você está nos ouvindo nos comentários. O grito do meu filho ecoou pelo telefone como um trovão no meio de uma tempestade. Durante 5 anos, eu havia esperado para ouvir Rodrigo finalmente questionar Patrícia. E agora, com cacos de vidro espalhados pelo chão da casa que ela mesma destruiu, o momento havia chegado. Você destruiu nossa casa? Repetiu Rodrigo, a voz dele quebrando entre desespero e incredulidade. Do outro lado da linha, eu podia ouvir Patrícia começando a gaguejar, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Rodrigo, você não entende. Sua mãe, ela... Minha mãe o quê, Patrícia? Minha mãe o quê? Foi então que eu resolvi me manifestar. Não ia deixar meu filho sofrer mais nenhum segundo por causa das mentiras dela. Rodrigo? Falei calmamente ao telefone. Um silêncio pesado tomou conta da ligação. Mãe? Você estava escutando? Estava, filho. E acho que é hora de vocês dois saberem de algumas coisas. 20 minutos depois, eu estava na porta da minha antiga casa, segurando uma pasta com documentos que Dr. Maurício havia preparado especialmente para esse momento. O portão que eu mesma havia pintado de azul claro no ano anterior estava entreaberto, e eu podia ver pela janela da sala os estragos que Patrícia havia feito. Ela não havia mentido. Realmente havia destruído tudo. Os vasos de plantas da sala estavam no chão, a terra espalhada pelo piso de cerâmica. As cortinas que eu havia bordado à mão durante meus primeiros anos de aposentadoria estavam rasgadas e penduradas tortas na janela. Cacos de pratos se espalhavam pela cozinha, e eu podia ver que ela havia quebrado até mesmo o conjunto de xícaras de porcelana que ganhei da minha mãe no meu casamento. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão no rosto do meu filho. Rodrigo estava sentado no sofá, o mesmo sofá onde eu costumava assistir televisão todas as noites, com as mãos enterradas no cabelo, olhando para a destruição ao redor como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Patrícia estava em pé no meio da sala, ainda segurando um pedaço de cortina na mão, as roupas sujas de terra, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu na porta, ela congelou. Helena, sussurrou ela, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Patrícia, respondi com toda a calma do mundo. Posso entrar na minha casa? As palavras caíram como uma bomba no meio daquele cenário de destruição. Rodrigo levantou a cabeça rapidamente, me olhando como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeças. Sua casa? Repetiu Patrícia, a voz subindo 1/8. Você foi embora. Você abandonou a casa. Eu saí de casa, Patrícia. Não abandonei. E definitivamente não a vendi para vocês. Foi então que tirei o primeiro documento da pasta.
A escritura da casa com meu nome destacado em amarelo. A casa ainda está no meu nome. Sempre esteve. Rodrigo se levantou do sofá cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, eu não entendo. Se a casa é sua, por que você foi embora? Por que você nos deixou aqui? Olhei para meu filho com toda a paciência que uma mãe de 67 anos pode ter. Ele era um bom menino. Sempre foi. Trabalhador, respeitoso, carinhoso. Mas era ingênuo demais para o próprio bem. Filho, você realmente quer saber por que eu saí? Claro que quero. Então senta aí que eu vou te contar. Patrícia deu um passo à frente, claramente nervosa. Helena, não há necessidade de... Ah, sim, minha filha. Há necessidade. E muito. Caminhei até a mesa da cozinha. A mesa onde por 15 anos eu tomei meu café da manhã todos os dias. E espalhei os documentos que havia trazido. Rodrigo, você sabia que sua esposa tentou vender minha casa? Meu filho piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar a informação. Como assim vender? Tirei da pasta a foto que Miguel havia me enviado. A placa azul e branca da imobiliária, bem clara, bem visível. Há 3 semanas, apareceu uma placa de vende-se na frente desta casa. Eu liguei para a imobiliária. Eles me disseram que os proprietários Rodrigo e Patrícia estavam vendendo. O rosto do meu filho foi ficando cada vez mais pálido. Mas eu nunca... Pati, você pôs a casa à venda? Patrícia estava parada no meio da sala destruída, tremendo. Não de frio, de desespero. Eu pensei... Você disse que sua mãe tinha doado a casa. Eu nunca disse isso, explodiu Rodrigo. Eu disse que ela tinha saído e deixado a casa para a gente morar. Mas eu achei... Você achou? Interrompi. Minha voz mais firme agora. Ou você decidiu? Foi aí que tirei o segundo documento da pasta. Um papel que Dr. Maurício havia conseguido através de seus contatos na imobiliária. Este é o contrato que vocês assinaram com a imobiliária. Patrícia, você falsificou minha assinatura aqui. Mostrei o papel para Rodrigo. A assinatura dele estava lá, legítima. Mas ao lado, onde deveria estar minha assinatura como proprietária real, havia uma imitação mal feita do meu nome. Isso é crime, Patrícia. Chama-se falsificação ideológica. Meu filho agarrou o papel com as 2 mãos, estudando a assinatura falsa. Seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados. Pati, você imitou a assinatura da minha mãe? Rodrigo, eu posso explicar. Explicar o quê? Gritou ele, se levantando do sofá de uma vez. Você tentou roubar a casa da minha mãe? Era a 2ª vez em 1 hora que eu ouvia meu filho gritar com Patrícia. E eu sabia que não seria a última. Não foi roubar, ela gritou de volta. Sua mãe foi embora. Ela abandonou a casa. Abandonou a gente. Eu pensei que ela não queria mais saber da casa. Então você decidiu se apropriar dela? Perguntei cruzando os braços. Sem conversar, sem perguntar, sem nada. Você sumiu. Patrícia se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Você simplesmente sumiu. Deixou um bilhetinho e foi embora. O que a gente devia pensar? Que eu estava dando espaço para vocês viverem a vida de vocês. Respondi calmamente. Que eu estava sendo generosa. Generosa? Patrícia riu, mas era uma risada amarga, sem humor. Você estava sendo cruel. Você nos abandonou. Foi então que eu senti algo quebrar dentro de mim. Não de tristeza, de indignação. Eu estava sendo cruel? Repeti, minha voz subindo pela primeira vez. Patrícia, você quer mesmo ter essa conversa? Quero sim. Então vamos ter. Caminhei até o meio da sala destruída e olhei diretamente nos olhos dela. Você achou cruel eu sair da minha própria casa depois de você passar 2 anos me tratando como uma intrusa? Depois de você mudar minha cozinha sem perguntar? Depois de você jogar fora minhas plantas? Depois de você sussurrar para suas amigas ao telefone que não aguentava mais essa velha dentro de casa? Patrícia ficou branca. Você ouviu? Eu ouvi. Não aguento mais essa velha aqui dentro. Fica fiscalizando tudo que eu faço, resmungando pelos cantos. Suas palavras, Patrícia. Suas exatas palavras. Rodrigo estava olhando de mim para ela, como se estivesse assistindo a um jogo de tênis emocional. Pati, você disse isso? Eu estava estressada. Estressada? Interrompi. Você estava estressada morando na casa que eu ofereci para vocês, sem pagar aluguel, sem pagar IPTU, sem pagar nada? Mas você estava sempre lá, sempre nos observando. Patrícia, eu morava lá. Era a minha casa. Mas você podia ter ido morar em outro lugar.
A frase saiu da boca dela antes que ela pudesse se controlar. E assim que saiu, ela percebeu o que havia dito. Rodrigo ficou paralisado. "O que você acabou de falar?" Ele perguntou baixinho. Patrícia tentou voltar atrás. "Não, eu não quis dizer... Você quis dizer sim." Eu interrompi. "Você queria que eu saísse da minha própria casa para vocês ficarem sozinhos." "Não era isso. Era exatamente isso. E quando eu finalmente saí, por vontade própria, para dar o espaço que você tanto queria, você decidiu que não bastava me ter expulsado emocionalmente. Você queria me roubar também." Patrícia estava encostada na parede agora, como um animal acuado. "Eu não queria roubar ninguém. Então por que você falsificou minha assinatura? Por que você pôs minha casa à venda sem me avisar? Por que o quê, Patrícia?" Foi então que ela finalmente disse a verdade. "Porque a gente precisa do dinheiro." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para a esposa como se ela fosse uma estranha. "Que dinheiro?" ele perguntou devagar. Patrícia começou a chorar de verdade agora. Não lágrimas de raiva, mas de desespero. "A gente deve dinheiro, Rodrigo. Muito dinheiro." "Que dívida? Patrícia, que dívida?" Foi aí que ela contou tudo. As compras no cartão de crédito que ele não sabia. As prestações do carro que ela havia trocado sem contar para ele. O empréstimo que ela havia feito no nome dos dois para reformar o salão onde trabalhava, reforma que não deu certo porque ela brigou com a sócia. "Quanto?" perguntou Rodrigo, a voz dele quase um sussurro. 200 mil. Meu filho se sentou no sofá, como se suas pernas tivessem virado gelatina. 200 mil reais? Por isso que eu pensei em vender a casa, para quitar tudo e a gente começar do zero. "Começar do zero?" repetiu Rodrigo. "Roubando a casa da minha mãe?" "Não era roubar. Ela tinha ido embora. Por que você expulsou ela?" Foi aí que eu decidi intervir. A situação estava escalando muito rápido, e eu não queria que meu filho tivesse um infarto ali na minha frente. "Rodrigo, respira." Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia de nada disso." "Eu sei, filho. Eu sei. Você pode me perdoar?" Caminhei até ele e segurei seu rosto com as 2 mãos, como fazia quando ele era pequeno e se machucava no joelho. "Filho, eu não tenho nada para te perdoar. Você não fez nada de errado. Mas eu deixei ela te expulsar da sua casa. Você não me expulsou. Eu saí porque quis, porque finalmente entendi que era melhor para todo mundo. Mas mãe, Rodrigo, olha para mim. Você acha que eu estou infeliz?" Ele me estudou por um momento. Meu cabelo estava bem cortado e pintado. Eu estava usando uma blusa nova que havia comprado semana passada. Minhas unhas estavam feitas. Eu estava usando uma maquiagem leve, mas caprichada. Você parece bem." "Eu estou ótima, filho. Melhor do que estive em anos. Mas você deve estar com saudade da casa." "Tenho saudade da casa, sim. Mas não tenho saudade da atenção. Não tenho saudade de me sentir intrusa na minha própria vida." Patrícia, que havia ficado quieta durante nossa conversa, finalmente se manifestou. "Helena, eu sei que eu errei." "Você sabe?" Interrompi, me virando para ela. "Você realmente sabe?" "Sei, eu não devia ter falsificado sua assinatura. Não devia ter tentado vender a casa. E quanto ao resto?" "Que resto?" "Patrícia, você não devia ter falsificado minha assinatura. Mas será que você não devia também ter me tratado com respeito quando eu morava aqui? Será que você não devia ter conversado comigo sobre as mudanças na casa? Será que você não devia ter percebido que eu também sou parte desta família?" Ela ficou quieta. "Será que você não devia ter tentado me incluir ao invés de me excluir?" Mais silêncio. "Patrícia, eu ofereci minha casa para vocês porque eu queria a família por perto. Não porque eu queria ser tolerada, porque eu queria pertencer." Foi então que ela começou a chorar de verdade. Eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você não gostasse de mim. Medo de que você achasse que eu não era boa o suficiente para o Rodrigo. Suspirei fundo. Finalmente, um pouco de honestidade. "E você achou que me tratando mal, você resolveria esse problema?" "Eu achei que se eu mostrasse que eu podia cuidar da casa, que eu podia ser a dona da casa, você ia me respeitar. Patrícia, você não precisava tirar meu lugar para ter o seu." Rodrigo estava olhando para nós duas como se estivesse descobrindo pela primeira vez que mulheres são criaturas complexas. "Mãe", ele disse devagar, "você voltaria a morar aqui?" Olhei ao redor da sala destruída, os cacos de vidro, a terra espalhada, as cortinas rasgadas.
Mas não era a bagunça física que me incomodava. Era a bagunça emocional que havia levado até aquele ponto. Filho, vocês destruíram a casa. A gente pode limpar tudo. A gente pode comprar cortinas novas, vasos novos. Rodrigo, interrompi gentilmente. Não é sobre a casa. Então é sobre o quê? É sobre confiança. É sobre respeito. É sobre família. Olhei para Patrícia, que estava enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Patrícia, você mentiu sobre dívidas. Falsificou minha assinatura. Tentou vender minha casa às minhas costas. E hoje destruiu tudo porque achou que eu ainda morava aqui. Eu sei que eu errei. E mais importante que isso, continuei. Você passou 2 anos me fazendo sentir que eu não era bem-vinda na minha própria casa. Eu posso mudar. Pode. Mas eu não preciso mais. Foi aí que tirei o último documento da pasta. O contrato de aluguel do meu apartamento na Vila Mariana. Eu tenho uma vida nova agora. Um apartamento que é meu, vizinhos que me respeitam, uma rotina que me faz feliz. Aos 67 anos, eu aprendi que a paz não tem preço. Rodrigo olhou para o contrato como se fosse uma sentença de morte. Então você nunca mais vai voltar? Filho, eu não preciso voltar para continuar sendo sua mãe. Você pode me visitar. Você pode almoçar comigo no meu apartamento. A gente pode sair para jantar. A gente pode ter uma relação sem toda essa tensão. E eu? Perguntou Patrícia baixinho. Olhei para ela por um longo momento. Ela estava destruída, literalmente e figurativamente. Mas talvez, apenas talvez, estivesse pronta para reconstruir. Você, Patrícia, precisa decidir que tipo de pessoa quer ser e que tipo de família quer ter. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um marido que te ama, apesar de tudo. Você tem uma sogra que está disposta a te perdoar, apesar de tudo. Você tem uma chance de recomeçar, apesar de tudo. Ela me olhou com uma esperança cautelosa nos olhos. Mas, continuei, você vai ter que ganhar essa segunda chance. Ninguém vai te dar de presente. Como? Primeiro, você vai devolver todo o dinheiro que pegou emprestado sem o Rodrigo saber. Segundo, você vai cancelar a venda da casa e se explicar com a imobiliária. Terceiro, você vai limpar toda essa bagunça que fez. E depois? Depois você vai ter que provar que aprendeu a viver em família sem precisar excluir ninguém. Patrícia assentiu, ainda chorando. E se eu fizer tudo isso, você pode me perdoar? Patrícia, eu já te perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que tudo vai voltar a ser como antes. Eu entendo. Espero que entenda mesmo. Foi então que Rodrigo se levantou e veio me abraçar. Mãe, me desculpa por tudo. Filho, você não tem culpa de nada. Tenho sim. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter percebido que vocês não estavam se entendendo. Rodrigo, você trabalha 10 horas por dia para sustentar a casa. Você não podia adivinhar que sua esposa estava mentindo para você sobre dívidas e tentando roubar sua mãe. Ele riu tristemente. Quando você coloca dessa forma, é a forma verdadeira, filho. Nos abraçamos ali no meio da sala destruída. E por um momento eu senti saudade. Não da casa, não da tensão, mas dos momentos bons que tivemos ali. Os domingos em que assistíamos filme juntos. Os natais que comemoramos ao redor da mesa da cozinha. As vezes que Rodrigo chegava do trabalho e me contava sobre o dia dele. Mas também sabia que aqueles momentos podiam acontecer em qualquer lugar. O que importava não era onde, mas como. Mãe, Rodrigo disse, ainda me abraçando. Você tem certeza de que não quer voltar? Tenho certeza, filho. Mas você tem certeza de que quer ficar? Ele se afastou e olhou ao redor da casa destruída. Depois olhou para Patrícia, que estava sentada no chão tentando juntar os cacos de um vaso. Eu preciso pensar. É uma boa ideia. Foi aí que guardei todos os documentos na pasta e me dirigi para a porta. Para onde você vai? Perguntou Patrícia. Para casa, respondi. Para o meu apartamento. Helena, ela me chamou quando eu já estava na porta. Obrigada. Pelo quê? Por não ter chamado a polícia. Sorri pela primeira vez desde que havia chegado ali. Patrícia, chamar a polícia seria muito fácil e muito pouco educativo. O que você quer dizer? Quero dizer que às vezes a melhor punição é deixar a pessoa viver com as consequências das próprias escolhas. E com isso, saí da minha antiga casa pela segunda vez. Só que dessa vez, eu sabia que não voltaria mais. 3 semanas se passaram desde o dia em que encontrei minha antiga casa destruída. E desde então minha vida havia se tornado uma montanha-russa emocional que eu não esperava aos 67 anos.
Rodrigo me ligava todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia. No começo, eram ligações desesperadas, cheias de perguntas que ele não sabia como fazer e respostas que eu não sabia como dar. Mãe, o que eu faço? Foi a pergunta que mais ouvi nas primeiras semanas. Filho, isso você tem que decidir. Eu não posso viver sua vida. Mas mãe, eu não sei se confio mais nela. Então talvez você precise de um tempo para pensar. Foi exatamente isso que ele fez. Na segunda semana após nossa conversa na casa destruída, Rodrigo me ligou com uma notícia que me surpreendeu. Mãe, eu vou ficar uns dias na casa do Leonardo. Leonardo era seu melhor amigo desde a faculdade, engenheiro como ele, casado há 8 anos com uma mulher adorável chamada Fernanda. Sempre achei que Rodrigo devia ter se inspirado mais naquele casal. É uma boa ideia, filho. Vocês precisam de um tempo. Não é só um tempo, mãe. Eu preciso entender algumas coisas. A que tipo de coisas? Como eu posso ter casado com uma pessoa e não conhecer ela de verdade? A dor na voz dele me partiu o coração. Mas eu sabia que essa dor era necessária. Às vezes a gente só cresce quando dói. Rodrigo, as pessoas são complexas. Às vezes elas mesmas não se conhecem. Mas mãe, 200 mil reais? Como ela conseguiu esconder 200 mil reais de dívida? Essa era a pergunta que não queria calar. Durante essas 3 semanas, Rodrigo havia descoberto que a situação financeira era ainda pior do que Patrícia havia admitido inicialmente. Não eram apenas 200 mil, eram 320 mil reais. A diferença havia aparecido quando ele resolveu investigar todas as contas, todos os cartões, todos os empréstimos. Patrícia havia aberto 3 cartões de crédito no nome dela sem ele saber. Havia feito 2 empréstimos consignados. Havia até mesmo dado o carro deles como garantia de um empréstimo no banco. O carro, mãe. Ela deu nosso carro como garantia. Se a gente não pagar, eles vão tomar o carro. E como vocês vão pagar? Esse é o problema. Com o salário que eu ganho, mesmo cortando todos os gastos, vai levar 15 anos para quitar tudo. 15 anos, mãe. Foi aí que ele me contou sobre a pressão que estava sofrendo. A Patrícia está desesperada. Ela chora todos os dias. Diz que foi tudo culpa dela, que ela pode consertar tudo. E como ela pretende consertar? Ela quer vender a casa. Parei de mexer o café que estava tomando na sacada do meu apartamento. Vender que casa, Rodrigo? Sua casa, mãe. Ela ainda acha que se a gente vender a casa, consegue quitar as dívidas e começar do zero. E você? O que você acha? Eu acho que ela não entendeu nada do que aconteceu. Era exatamente isso. Patrícia não havia entendido nada. Durante essas 3 semanas, ela me ligou 2 vezes. A primeira ligação foi 2 dias depois do nosso confronto. Helena, posso ir te visitar? Para quê, Patrícia? Para conversarmos, para eu me explicar melhor. Você já se explicou, e eu já disse tudo o que tinha para dizer. Mas, Helena, eu quero mostrar que eu mudei. Patrícia, faz 2 dias. Ninguém muda em 2 dias. Mas eu posso tentar. Você pode tentar, mas não comigo. Tenta com seu marido. A segunda ligação foi mais complicada. Ela estava claramente desesperada. Helena, por favor, você precisa me ajudar. Como assim? Você precisa vender a casa. É a única forma da gente se livrar das dívidas. Aí estava, a verdadeira Patrícia. Não havia mudado nada. Ainda achava que podia resolver os problemas dela com o meu patrimônio. Patrícia, você não pode estar falando sério. Estou. Helena, se você não vender a casa, a gente vai perder tudo. Vocês já perderam tudo. Perderam a confiança, perderam a honestidade, perderam o respeito. A casa é o de menos. Mas Helena, Patrícia, você está me ligando 3 semanas depois de ter falsificado minha assinatura para tentar roubar minha casa, me pedindo para vender minha casa para pagar suas dívidas. Você realmente não vê o problema nisso? Silêncio do outro lado. Helena, eu estou desesperada. Eu sei que você está, mas não é meu problema. Como você pode ser tão fria? Patrícia, eu ofereci minha casa para vocês morarem. Gratuitamente. Vocês não pagavam aluguel, não pagavam IPTU, não pagavam nada. E mesmo assim você me expulsou emocionalmente e tentou me roubar. Agora você quer que eu resolva os problemas que você criou? Eu sei que eu errei. Então aprende com o erro. Mas não me pede para pagar por ele. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Mas a situação estava longe de terminar. Uma semana depois da segunda ligação de Patrícia, eu estava no supermercado perto do meu apartamento
quando alguém tocou no meu ombro. Dona Helena, me virei e dei de cara com uma mulher loira, bem arrumada, usando um conjunto de calça e blazer caros. Demorei alguns segundos para reconhecer. Vanessa? Vanessa era irmã da Patrícia. 2 anos mais velha, casada com um empresário bem-sucedido, morando em um condomínio fechado em Alphaville. Sempre achei Vanessa uma pessoa sensata, muito diferente da irmã. Posso conversar com a senhora? Claro. O que aconteceu? É sobre a Patrícia. Fomos até a lanchonete do supermercado e nos sentamos numa mesa no canto, longe das outras pessoas. Dona Helena, eu preciso pedir desculpas pela minha irmã. Vanessa, você não tem culpa do que sua irmã fez. Tenho sim, porque eu sempre soube como ela era. Isso me chamou a atenção. Como assim? Vanessa suspirou fundo antes de responder. Dona Helena, a Patrícia sempre foi assim, desde pequena. Sempre quis o que não era dela. Sempre achou que merecia mais do que tinha. Você pode me dar um exemplo? Quando a gente era adolescente, ela namorava um menino chamado Gustavo. Um menino bom, trabalhador, que gostava muito dela. Mas a Patrícia terminou com ele porque ele não tinha ambição. E ela terminou para ficar com o Felipe, que era filho de um empresário rico. Só que o Felipe era um babaca que tratava ela mal. Ela aguentou 2 anos de humilhação só porque ele tinha dinheiro. E depois? Depois o Felipe terminou com ela para casar com outra. E aí a Patrícia quis voltar para o Gustavo. Só que o Gustavo já estava namorando outra pessoa. Comecei a entender onde Vanessa queria chegar. Ela sempre fez isso. Sempre quis mais do que tinha. Sempre achou que merecia a vida dos outros. E quando as coisas davam errado, sempre achou que alguém tinha que resolver para ela. E você nunca falou nada? Tentei várias vezes. Mas a Patrícia não escuta. Ela só escuta o que confirma o que ela já quer acreditar. Vanessa mexeu no café dela antes de continuar. Dona Helena, quando ela se casou com o Rodrigo, eu fiquei feliz. Pensei que ela havia amadurecido, que havia encontrado um homem bom que ia fazer ela feliz. Rodrigo é um bom homem. É sim, mas para a Patrícia, ele nunca foi suficiente. Ela sempre comparou ele com outros maridos, outras vidas, outras casas. Como assim? As amigas dela que casaram com empresários, que moram em casas maiores, que viajam para o exterior. A Patrícia sempre achou que ela merecia a mesma coisa, mas ela trabalha, tem a profissão dela. Dona Helena, a Patrícia não quer trabalhar para ter as coisas. Ela quer que as coisas apareçam na vida dela. Vanessa olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. Depois continuou. As dívidas que ela fez não foram por necessidade, foram por vaidade. Como assim? Ela reformou o salão porque queria que fosse mais bonito que o salão da concorrente. Comprou aquele carro porque a amiga dela comprou um melhor. Fez aquelas viagens que o Rodrigo nem sabia que ela havia feito, porque viu as fotos de outras pessoas no Instagram. Meu coração apertou pensando no meu filho. Rodrigo sabe disso? Não sei se ele sabe de tudo, mas eu vim aqui para avisar a senhora de uma coisa. O quê? A Patrícia está planejando fazer alguma coisa. Alguma coisa para conseguir o dinheiro das dívidas. Que tipo de coisa? Não sei exatamente. Mas ontem ela me ligou perguntando sobre advogados. Advogados especialistas em direito de família. Senti um frio na barriga. Direito de família? Dona Helena, eu acho que ela vai tentar processar a senhora. Me processar? Por quê? Para tentar provar que a senhora tem obrigação de ajudar ela e o Rodrigo. Ou para tentar conseguir uma parte da casa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Vanessa, ela falou isso para você? Não diretamente, mas eu conheço minha irmã. Quando ela quer alguma coisa e não consegue pelo jeito fácil, ela sempre tenta pelo jeito difícil. E você veio me avisar porque a senhora não merece isso, porque o Rodrigo não merece isso, e porque alguém precisa parar a Patrícia antes que ela destrua o que ainda resta da família. Agradeci Vanessa pelo aviso e voltei para casa preocupada. Não com a possibilidade de processo. Eu sabia que qualquer advogado sério diria para a Patrícia que ela não tinha caso nenhum, mas preocupada com o que isso faria com Rodrigo. Meu filho já estava sofrendo o suficiente. Se Patrícia realmente resolvesse me processar, seria a gota d'água. Cheguei em casa e liguei para Dr. Maurício. Doutor, preciso da sua orientação. Contei tudo o que Vanessa havia me dito. Dona Helena, a senhora não precisa se preocupar. Do ponto de vista legal, sua nora não tem base para processo nenhum. A casa é sua. A senhora tem todos os documentos
e há até evidências de que ela tentou fraudar sua assinatura. Mas, doutor, e se ela realmente processar? Se ela processar, vai perder, e ainda pode ser contraprocessada por falsificação ideológica e tentativa de estelionato. Eu deveria avisar o Rodrigo? Acho que seria uma boa ideia. Ele tem o direito de saber que tipo de pessoa é a esposa dele. Naquela noite, liguei para meu filho. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, mãe. Como você está? Rodrigo, preciso te contar uma coisa. Você está sozinho? Estou. A Patrícia foi para a casa da irmã. Contei tudo sobre meu encontro com Vanessa. O silêncio do outro lado durou quase 1 minuto. Mãe, você tem certeza? Tenho. Vanessa estava muito preocupada. Processar você? Ele repetiu como se não conseguisse acreditar. Depois de tudo que você fez por nós? Rodrigo, eu não sei se ela realmente vai fazer isso, mas achei que você deveria saber. Mãe, eu não aguento mais. A voz dele estava cansada. Não só triste, mas profundamente cansada. Filho, mãe, todos os dias é uma coisa nova. Toda semana eu descubro uma mentira nova, uma dívida nova, um problema novo. Eu não sei mais quem é a pessoa com quem eu casei. E o que você vai fazer? Não sei. Eu realmente não sei. Foi então que ele me contou sobre a conversa que havia tido com Patrícia na véspera. Ela veio me procurar ontem à noite. Disse que tinha uma solução para as dívidas. Que solução? Ela quer que a gente venda sua casa e use o dinheiro para quitar tudo. E quer que a gente mude para um apartamento menor, mais barato. E você? O que respondeu? Eu disse que a casa não é nossa, que é sua, que você não tem obrigação nenhuma de resolver os problemas que ela criou. E como ela reagiu? Mal. Muito mal. Disse que eu estava sendo fraco, que um homem de verdade encontraria uma forma de resolver a situação. Rodrigo, mãe, ela disse que se eu não conseguir resolver, ela vai resolver do jeito dela. Foi aí que ela mencionou advogados? Não diretamente, mas disse que há leis que protegem esposas em situação de vulnerabilidade. Senti meu sangue ferver. Vulnerabilidade? A única pessoa vulnerável nessa história havia sido eu, sendo manipulada e expulsa da própria casa. Rodrigo, você vai voltar para casa? Não sei, mãe. Sinceramente, não sei se quero. E se ela realmente me processar? Se ela processar você, mãe, eu vou pedir o divórcio no mesmo dia. A firmeza na voz dele me surpreendeu. Tem certeza? Tenho. Mãe, eu posso perdoar muita coisa. Posso perdoar as mentiras, posso perdoar as dívidas, posso até perdoar ela ter tentado enganar você com a casa. Mas se ela processar minha mãe depois de tudo que você fez por nós, aí acabou. Definitivamente acabou. Fiquei orgulhosa do meu filho naquele momento. Finalmente, depois de 5 anos, ele estava colocando limites. Filho, seja qual for sua decisão, eu vou apoiar. Obrigado, mãe. Isso significa muito para mim. Você sabe disso. Sei. E mãe? Sim, me desculpa por tudo, por ter deixado as coisas chegarem até esse ponto. Rodrigo, você não tem culpa de nada. Tenho sim. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter percebido que ela estava mentindo. Devia ter protegido você melhor. Filho, você não pode adivinhar que sua esposa está mentindo. E quanto a me proteger, eu soube me proteger sozinha. Ele riu tristemente. É verdade. A senhora sempre foi forte. Aprendi a ser. 2 dias depois dessa conversa, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era Rodrigo, e ele estava claramente agitado. Mãe, aconteceu. O que aconteceu? Ela me processou. Meu coração parou. Como assim ela processou você? Não, mãe. Ela processou você. E a mim também. Sentei na cama, tentando processar a informação. Rodrigo, do que exatamente ela está nos acusando? Segundo o advogado dela, você está retendo bens que deveriam ser divididos entre a família. E eu estou sendo conivente com isso. Que bens? A casa. Ela está alegando que como você ofereceu a casa para a gente morar, isso constitui uma doação informal. E que agora você não pode voltar atrás. Comecei a rir. Não consegui evitar. Mãe, por que você está rindo? Porque é ridículo, filho. Completamente ridículo. Mas e se o juiz acreditar nela? Rodrigo, nenhum juiz vai acreditar nisso. Eu tenho a escritura da casa. Eu pago IPTU. Eu pago condomínio. A casa está no meu nome há 15 anos. Não existe doação informal nenhuma. Tem certeza? Absoluta. Dr. Maurício me explicou que para uma doação ser válida, precisa de escritura pública. Um simples "vocês podem morar aqui" não constitui doação. E agora?
Agora nós vamos nos defender. E sua esposa vai descobrir que mexer comigo foi o maior erro da vida dela. Como assim? Rodrigo, ela me forçou a contratar advogado para me defender de acusações falsas. Isso tem um nome: litigância de má-fé. E tem consequências. Que consequências? Dr. Maurício vai pedir uma contraação, por falsificação ideológica, por tentativa de estelionato, e agora por litigância de má-fé. E o que isso significa? Significa que, além de perder o processo que ela mesma começou, ela ainda vai ter que pagar minhas custas advocatícias, e pode ser condenada criminalmente. Do outro lado da linha, ouvi Rodrigo suspirar fundo. Mãe, eu vou pedir o divórcio hoje. Tem certeza? Absoluta. Processar minha mãe foi a linha vermelha que ela não podia ter cruzado. Naquele momento, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque meu filho estava passando por uma separação. Alívio porque finalmente ele havia enxergado quem Patrícia realmente era. Rodrigo, você vai ficar bem? Vou, mãe. Vai doer, mas eu vou ficar bem. E financeiramente? Como vocês vão resolver as dívidas? Esse é o problema dela agora. Eu não fiz essas dívidas. Ela que se vire para pagar. E se ela não conseguir? Aí ela vai aprender que ações têm consequências. Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando em como a situação havia chegado até ali. Há um ano atrás, eu estava vivendo numa casa cheia de tensão, me sentindo intrusa na minha própria vida. Hoje, eu estava morando no meu apartamento próprio, em paz, e ainda sendo processada por uma nora que queria se apropriar dos meus bens. A vida realmente era irônica às vezes. Mas uma coisa eu sabia: Patrícia havia subestimado completamente com quem estava mexendo. E agora ela ia descobrir que aos 67 anos, eu não era mais aquela sogra que ficava quieta no seu canto. Era hora de mostrar para ela que algumas lições custam mais caro que outras. 6 meses depois do dia em que Patrícia me ligou gritando que havia destruído minha casa, eu estava sentada na sala de audiências do Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, observando ela entrar acompanhada de um advogado que parecia tão nervoso quanto ela. Doutor Maurício estava ao meu lado, tranquilo como sempre, com uma pasta repleta de documentos que comprovariam mais uma vez que a casa sempre foi minha e que Patrícia não tinha direito algum sobre ela. Dona Helena, ele sussurrou. A senhora está preparada? Nasci preparada, doutor. E era verdade. Aos 67 anos, depois de tudo que havia passado, eu estava mais do que preparada para encerrar aquela história de uma vez por todas. Rodrigo estava sentado algumas fileiras atrás de nós. Ele havia vindo como testemunha, mas também porque queria ver o final daquela saga que havia destruído seu casamento e quase destruído nossa família. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. O processo de divórcio havia sido finalizado em tempo recorde. Quando Rodrigo descobriu que Patrícia havia mentido sobre praticamente tudo, as dívidas eram ainda maiores do que ela havia admitido, chegando a R$400 mil. Ele não hesitou em pedir a separação total de bens. Doutor, ele havia dito ao advogado dele, eu não quero nada que seja dela, mas também não vou pagar pelas dívidas que ela fez sem eu saber. A divisão havia sido simples. Cada um ficou com suas próprias dívidas e seus próprios bens. Como todos os empréstimos e cartões estavam no nome de Patrícia, ela havia usado documentos falsificados para alguns deles. Rodrigo conseguiu se livrar da maior parte das responsabilidades financeiras. Patrícia, por outro lado, havia se mudado para um quarto alugado na periferia de São Paulo e estava tentando renegociar as dívidas com os bancos. Sem o salário de Rodrigo para garantir os pagamentos, ela havia perdido o carro, perdido o apartamento que alugavam antes de morarem na minha casa, e perdido praticamente tudo. Mas, aparentemente, ainda achava que podia ganhar alguma coisa me processando. Com a palavra, o advogado da requerente, disse o juiz, um homem de uns 50 anos com uma expressão séria atrás dos óculos. O advogado de Patrícia se levantou nervosamente e começou a falar sobre direitos adquiridos, e boa-fé, e situação de vulnerabilidade social da requerente. Era um discurso ensaiado, mas que não fazia muito sentido legal. Basicamente, ele estava argumentando que, como eu havia oferecido a casa para Rodrigo e Patrícia morarem, isso constituía uma doação tácita e que agora eu não podia voltar atrás na minha palavra. Quando ele terminou, Dr. Maurício se levantou. Meritíssimo, a argumentação da parte contrária não tem amparo legal algum. Em primeiro lugar, oferecer uma casa para alguém morar não constitui doação. Se assim fosse, qualquer pessoa que alugasse um imóvel
ou emprestasse uma casa, seria considerada doadora. Ele abriu a pasta e tirou os primeiros documentos. Em segundo lugar, temos aqui a escritura da casa, que está no nome da senhora Helena há 15 anos. Temos também os comprovantes de pagamento de IPTU dos últimos 15 anos, todos em nome da senhora Helena. Dr. Maurício fez uma pausa dramática. E em terceiro lugar, meritíssimo, temos aqui evidências de que a requerente tentou fraudar a assinatura da senhora Helena para vender o imóvel sem autorização. Ele mostrou ao juiz uma cópia do contrato falsificado que Patrícia havia assinado com a imobiliária. Como a justiça pode considerar que alguém tem direito sobre um bem que ela mesma tentou roubar? O juiz pegou os documentos e os estudou cuidadosamente. Depois olhou para Patrícia com uma expressão que não era nada amigável. A requerente pode se manifestar sobre essas acusações? Patrícia se levantou tremendo. Ela estava muito diferente da mulher arrogante que eu conhecia. O cabelo estava mal cortado, a roupa era simples e já não usava as unhas decoradas que eram sua marca registrada. Meritíssimo, eu não tentei roubar nada. Eu só achei que a casa era nossa também. Senhora, a senhora falsificou a assinatura da proprietária do imóvel? Patrícia olhou para o advogado dela, que fez um gesto desencorajando ela de responder. Eu posso não responder? Pode, mas o documento está aqui, e uma perícia grafotécnica já confirmou que a assinatura é falsa. Dr. Maurício se levantou novamente. Meritíssimo, gostaria de requerer que a requerente seja processada por falsificação ideológica e tentativa de estelionato, além de litigância de má-fé neste processo. Deferido. Secretaria. Registre a solicitação. Foi nesse momento que Patrícia começou a chorar. Não lágrimas estratégicas, mas desespero real. Meritíssimo, eu não sabia que era crime. Eu só queria resolver as dívidas. Senhora, ignorância da lei não é desculpa. E resolver dívidas com bens alheios é exatamente a definição de estelionato. O juiz fechou os documentos e olhou diretamente para Patrícia. Esta ação é completamente improcedente. A requerente não apresentou nenhuma evidência que comprove direito sobre o imóvel em questão. Além disso, as evidências apresentadas pela defesa demonstram que a requerente agiu de má-fé durante todo o processo. Ele fez uma pausa. Julgo totalmente improcedente a ação. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. E determino que seja aberto inquérito policial para investigar os crimes de falsificação ideológica e tentativa de estelionato. Patrícia desabou na cadeira, chorando convulsivamente. Seu advogado tentava consolá-la, mas era evidente que até ele sabia que o caso não tinha chances. Saí do fórum com uma sensação de alívio profundo. Não alívio por ter ganhado. Eu sabia que ganharia desde o início, mas alívio por finalmente encerrar aquela fase da minha vida. Rodrigo me encontrou na porta do fórum. Mãe, parabéns. Obrigada, filho. Como você está se sentindo? Ele olhou de volta para o prédio, onde Patrícia provavelmente ainda estava chorando. Aliviado. Finalmente acabou. Você não sente pena dela? Rodrigo pensou por um momento antes de responder. Sinto, mãe. Sinto pena da pessoa que ela se tornou. Mas não posso mais me sentir responsável por salvar alguém que não quer ser salvo. Caminhamos juntos até a estação do metrô, aproveitando o sol da tarde de setembro em São Paulo. E agora, filho? Quais são seus planos? Estou bem, mãe. Consegui um emprego melhor, numa construtora maior. Estou morando num apartamento pequeno, mas confortável. E finalmente estou em paz. E namorada? Não vai me dar netos? Ele riu pela primeira vez em meses. Calma, mãe. Deixa eu me recuperar primeiro. Mas tem uma moça no trabalho, a Carla. Ela é arquiteta. Trabalhamos no mesmo projeto. Conte-me sobre ela. Ela é diferente. Independente, trabalhadora, honesta. O contrário de tudo que eu achava que queria numa mulher. Às vezes a gente precisa passar por experiências ruins para valorizar as boas. É verdade. E mãe? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por não ter me julgado. Por não ter dito eu avisei. Por ter me deixado aprender sozinho. Filho, errar faz parte da vida. O importante é aprender com os erros. 3 meses depois da audiência, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa, irmã da Patrícia. Dona Helena, posso visitá-la? Claro, Vanessa. Aconteceu alguma coisa? É sobre a Patrícia. Vanessa veio ao meu apartamento numa tarde de dezembro. Estava visivelmente preocupada. Dona Helena, minha irmã está muito mal. Como assim? Depois do processo, ela entrou em depressão. Perdeu o emprego, não consegue pagar as dívidas. Está morando numa pensão no Brás. Senti um aperto no coração.
mas não de culpa, de tristeza por uma vida desperdiçada. Vanessa, é muito triste, mas não é minha responsabilidade. Eu sei, e não vim aqui pedir para a senhora ajudar ela. Então por que veio? Porque ela finalmente entendeu. Entendeu o quê? Que tudo o que aconteceu foi culpa dela, que a senhora sempre foi generosa, que o Rodrigo sempre foi um bom marido e que ela destruiu tudo por ganância e orgulho. Vanessa pegou um envelope da bolsa. Ela me pediu para entregar isso para a senhora. Abri o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita. Dona Helena, sei que não tenho direito de pedir seu perdão depois de tudo que fiz. Sei que não mereço nem que a senhora leia esta carta, mas preciso que a senhora saiba que finalmente entendi o quanto errei. A senhora sempre foi boa comigo, sempre me tratou como filha, e eu retribuí com ingratidão, mentiras e traição. Entendi que destruí meu casamento com um homem maravilhoso por causa da minha inveja e ambição. Entendi que perdi a chance de ter uma família de verdade porque sempre quis mais do que tinha. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou apenas pedindo que a senhora saiba que reconheço meus erros e que vou carregar essa culpa para o resto da vida. A senhora sempre foi mais mãe para mim do que eu merecia, e eu sempre fui menos nora do que a senhora merecia. Patrícia. Dobrei a carta e a devolvi para Vanessa. Vanessa, sua irmã está realmente arrependida? Está, mas também está destruída. Ela sabe que não há volta. E o que ela pretende fazer agora? Está tentando renegociar as dívidas. Conseguiu um emprego numa manicure no centro. Vai levar anos, mas ela quer pagar tudo o que deve. É um começo. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora pode perdoar ela? Pensei por um longo momento antes de responder. Vanessa, eu já perdoei sua irmã há muito tempo. Perdoar não significa esquecer. Não significa aceitar o que ela fez. E não significa que eu quero ela de volta na minha vida. Eu entendo. Perdoar significa que eu não carrego mais raiva no meu coração. Significa que eu desejo que ela encontre a paz dela, do jeito dela, longe de mim. A senhora acha que ela pode mudar? Todo mundo pode mudar, Vanessa. A questão é se ela realmente quer. 1 ano depois da audiência, eu estava na sacada do meu apartamento tomando café quando o telefone tocou. Era Rodrigo. Mãe, tenho uma novidade. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Conta logo. Eu e a Carla vamos nos casar. Quase derrubei a xícara de café. Rodrigo, que notícia maravilhosa. E mãe, tem mais uma coisa. O quê? A gente queria que a senhora conhecesse ela oficialmente. Pode almoçar com a gente domingo? Claro. Onde? Na sua casa. Minha casa? Isso. A gente queria conhecer a casa onde eu cresci. A casa que a senhora ofereceu para mim e que a gente não soube valorizar. Senti os olhos marejarem. Filho, vocês podem vir quando quiserem. A casa sempre foi sua também. Obrigado, mãe. No domingo seguinte, recebi Rodrigo e Carla na minha antiga casa, que depois do processo, havia voltado oficialmente para minha posse. Eu havia gasto algumas semanas limpando e reorganizando tudo, apagando os vestígios da destruição que Patrícia havia causado. Carla era tudo que Rodrigo havia me contado. Inteligente, simpática, educada, independente. Mas mais que isso, ela olhava para meu filho com admiração genuína, e ele retribuía com um carinho que eu não via há anos. Dona Helena, ela disse durante o almoço. O Rodrigo me contou toda a história. A senhora é uma mulher muito forte. Nem sempre fui, querida. Aprendi a ser. Eu admiro muito a forma como a senhora lidou com tudo. Sem rancor, sem vingança. Carla, vingança é um veneno que envenenamos nós mesmos. Prefiro a justiça. E a senhora conseguiu. Consegui. Mas mais importante que isso, consegui minha paz. Depois do almoço, caminhamos pelo quintal. Minhas violetas haviam crescido e estavam florescendo lindamente. O pé de jabuticaba estava carregado de frutos. Mãe, disse Rodrigo, a senhora está feliz? Olhei ao redor da casa que construí, do quintal que cultivei, do filho que criei. Olhei para a nora que ele havia escolhido desta vez, uma mulher que claramente o respeitava e o amava de verdade. Estou muito feliz, filho. Aos 68 anos, finalmente entendi que a felicidade não está em ter todos por perto. Está em ter as pessoas certas por perto. E nós somos as pessoas certas? Vocês são perfeitos. Naquela tarde, enquanto Rodrigo e Carla ajudavam a lavar a louça, eu fiquei pensando em como a vida era irônica. 2 anos atrás, eu me sentia intrusa na minha própria casa. Hoje, eu era dona de 2 lares. O apartamento onde vivo em paz
e a casa onde meu filho construirá sua nova família. Patrícia havia tentado me roubar, me humilhar, me destruir. No final, ela havia me libertado. Às vezes, as piores pessoas da nossa vida acabam sendo nossos maiores professores. Elas nos ensinam quem não queremos ser, nos forçam a descobrir nossa força interior e nos ajudam a valorizar as pessoas que realmente importam. Patrícia me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Me ensinou que silêncio não é fraqueza. Me ensinou que, às vezes, para salvar uma família, a gente precisa se afastar dela. E mais importante, me ensinou que aos 67 anos, eu ainda podia começar uma vida nova. Hoje, 2 anos depois de toda essa história, moro no meu apartamento na Vila Mariana, onde acordo todos os dias grata pela minha independência. Pinto aquarelas nas tardes de domingo, jogo dominó com os vizinhos nas terças e danço forró nas quintas no centro comunitário. Rodrigo e Carla se casaram há 6 meses numa cerimônia pequena e linda no jardim da casa da Vila Madalena. Eles moram lá agora, cuidando das plantas que eu plantei e criando suas próprias tradições familiares. Carla está grávida de 3 meses. Meu primeiro neto está chegando. Patrícia, segundo Vanessa, conseguiu renegociar as dívidas e está pagando aos poucos. Trabalha como manicure e mora sozinha num apartamento pequeno. Nunca mais tentou contato comigo ou com Rodrigo. Talvez tenha finalmente aprendido que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E eu, aos 69 anos, descobri que a melhor vingança é a felicidade. Não precisei destruir ninguém para recuperar minha dignidade. Não precisei gritar para ser ouvida. Não precisei brigar para ganhar. Precisei apenas ter paciência, manter minha dignidade e esperar que a justiça, a real, não a dos tribunais, seguisse seu curso natural. Às vezes, quando estou na sacada do meu apartamento observando os passarinhos na pracinha, lembro da ligação furiosa de Patrícia. Invadi sua casa e destruí tudo, e sorrio, porque no final, a única coisa que ela realmente destruiu foi a própria vida, e a única coisa que ela realmente me deu foi a liberdade para descobrir quem eu realmente sou quando ninguém está tentando me diminuir. Aos 69 anos, sou mais feliz do que nunca. E isso, meus queridos, é a melhor justiça de todas.